O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. Que homem é um homem que não torna o mundo melhor? Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Não quero acreditar que eles lutaram comigo por nada. Não passamos de sombras e pó. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, esta é a minha missão. Provou seu valor. A gente conversou um pouquinho, né? Eu e o pai, a gente conversou sobre como que foi o ingresso no bombeiro, iniciou como sargento, depois foi para o Rio, fez todo o treinamento, né? Virou oficial. E faltou a gente conversar um pouquinho sobre os detalhes, né? Dessa época que o pai teve ali nos bombeiros, né? Por exemplo, algum evento, alguma coisa interessante que aconteceu que seja legal de deixar aí registrado. A mãe citou um incêndio que teve no Rio de Janeiro de gás, vazamento de gás. Esse foi quando o pai estava estudando? Era cadete. Uhum. Então, eu pensei que era só treinamento, então ia pra rua também. Não. A gente fazia aula, a gente chama de período integral, né? A gente estudava de manhã e de tarde. E dormia na academia. Daí, quando chegava no sábado de manhã, a gente tinha aula de segunda a sexta. No sábado de manhã, de sábado 8 horas até domingo 8 horas, era plantão, prática. Ia pro quartel, era escalado, fazia qualquer coisa. Tinha estágio, eles chamam de estágio. E quanto mais se avançava no curso, mais estágio se tinha. E mais responsabilidade. Os primeiros estágios, quando você era primeiro anista, você fazia aquelas coisas bem básicas. Né? E as coisas assim, bem simples, assim, você chamava chefe e ajudante de linha, por exemplo, né? Que é a coisa mais simples que tem no bombeiro. Evidentemente, aí quando você ia para o segundo ano, daí você já tinha mais uma função de comando. E assim, até quando você estava no último ano, você daí já era função só de comando. Então, realmente a gente tinha prática também. Sim. Bem interessante. O que foi esse vazamento de gás? Foi grande? E uma guarnição, felizmente, eu não estava junto ali, senão eu tinha ido para a fita também. Uma mulher solicitou, o bombeiro estava tendo um vazamento de gás. E aí o pessoal chegou, abriu todas as portas, as janelas, que é o procedimento que a gente faz, mas ainda estava muito saturado, que a gente chama, né? Muito denso o gás dentro do apartamento dela. E ela, coitada dos bombeiros trabalhando no escuro, né? Foi acender o interruptor para ficar mais claro para o bombeiro trabalhar. Evidentemente, quando você acende ou apaga o interruptor, você não percebe, mas tem uma pequena centelha que normalmente ocorre ali dentro do interruptor. E aquele foi o que bastou para que gerasse a explosão. Todo mundo foi para a fita. Daí o que acontece? Você tem queimadura externa e interna. Normalmente se morre por causa da queimadura interna. Se inalou o gás, né? Ele vai te queimar por fora, que já é grave. Tem uma queimadura em toda a extensão do teu corpo. Mas o mais grave, realmente, o que quase sempre leva ao óbito, são a queimadura das vias aéreas. A queimadura que tem dentro do teu pulmão, das tuas vias aéreas. Foi um erro. Por que os companheiros pagaram com a vida? Porque eles tinham que ter, quando eles chegaram e se viram que era uma ocorrência de vazamento de gás, o chefe da guarnição, quem estava comandando a guarnição, teria que ter ido lá no disjuntor e desarmado o disjuntor. Se ele tivesse feito isso, a mulher não teria acendido. A mulher que acendeu a luz? A mulher que acendeu a luz... Ela não tinha que ter sido expulsa do local para deixar eles trabalharem? Mas acontece que a coisa foi quando chegaram. Ah, tá. Quando eles chegaram, junto com a mulher, que abriram, a mulher entrou. Né? Ele se lembrou daquelas coisas que ele teria que fazer antes de entrar. Esqueceu disso. Tá tão animado, tão empolgado em ir lá e resolver a situação, que esqueceu do protocolo de segurança. Seria desarmar o disjuntor, fazer isolamento da área. Não tinha ninguém em risco de vida lá dentro. Pô. Mas então morreu muita gente nesse? Eu não me lembro. Morreu a mulher. Acho que ele ficou gravemente queimado, morreu um cadete. E aí vários foram para o hospital e tal. Alguns perderam o curso, coisas assim. Uma coisa grave. O pai lembra da primeira ocorrência que o pai foi? Como cadete mesmo? Não lembro, filho, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro eu já era sargento, né? Já tinha trabalhado
longo tempo. Ah, então, como sargento, o pai lembra? Tinha tido muito. Mas o pai lembra, tipo, da primeira vez que foi pra rua fazer alguma coisa? Mas eu lembro. Rapaz do céu, essa ficou marcada. Vou contar uma coisa muito engraçada para você. Quando eu era rapazinho, eu tinha trauma de sangue. Porque quando eu era menininho, eu devia ter uns anos por aí, 7, 8 anos, eu tive um acidente, fiz um corte profundo no meu joelho, estava eu e o meu irmãozinho, eu devia ter uns 8, meu irmãozinho uns 5, os dois trabalhando sozinhos. Aham. Aí ele conseguiu ir para casa, aí minha mãe viu ele, ainda cheio de sangue, que ele tentou me ajudar e não conseguia, minha mãe ficou apavorada, e aí perguntar para ele, ele conseguiu dizer que eu estava machucado, lá no caminho, e aí minha mãe saiu correndo, foi lá, me achou já desmaiado, me pegou nos braços, me levou para casa, fez de tudo para me acudir, estancou aquela hemorragia daí, e conseguiu me salvar. Mas daí sabe o que aconteceu? Por que eu te contei essa história? Daí eu me lembro assim que eu senti o cheiro do meu sangue, e olhava para aquele meu sangue da minha perninha ali, sabe? E ficava sentindo aquele cheiro forte do sangue, e aquilo ficou na minha mente, sabe? O cheiro do sangue e aquele vermelho do sangue jorrando da minha perna. E ficou aquilo ali, e daí quando sarei e tudo e tal, rapaz do céu, eu fiquei com trauma de sangue. Eu não podia ver sangue, que eu sentia aquela mesma sensação de morte de quando eu tinha acontecido o acidente. Fui para fazer o curso de sargento, não contei para ninguém, né? A gente não ia contar que eu tinha medo de sangue. Eu tinha trauma de sangue. Fiquei quieto. Então, e daí, terminei o curso, pus minhas macarrão, que a gente chamava, minhas divisões de sargento no braço, e lá vou eu para a tropa, né? Eu me lembro que uma das primeiras ocorrências que eu peguei era uma pessoa, um acidente de veículo, e a pessoa estava toda estraçalhada. E eu cheguei já como sargentão novo, comandando a tropa. E quando chega um sargento novo, é claro que o soldado da arada vai ver como é que você é. Ver se você é um cara bom ou se é você é um frouxão. E eu não podia afrouxar perante a tropa, cara. Daí, cara, nós chegamos na ocorrência, puta, eu já sabia que era uma vítima de acidente de trânsito com vítima apanha. Falei, puta, lascou. Vai ter sangue adoidado lá e eu vou ter que superar isso aí. Não deu outra, cara. Chegamos, os soldados ficaram esperando a minha ordem. Filho das mães, né? O que o senhor quer que faça, chefe? Lascou. Eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Fui lá, olhei aquilo, puta, voltou tudo aquele sentimento em mim. Eu devo ter ficado pálido, devo ficar tudo que é coisa e tal. Dei a ordem para eles. Rapaz do céu, mas foi horrível aquela ocorrência. Eu fiz de tudo para não desmaiar, fiz de tudo para mim não demonstrar que eu estava passando mal. Daí eu me lembro que um dos soldados chegou para mim, você está bem, chefe? Você está bem, sargento? Eu falei, não, cara, eu estou bem, eu acho que eu comi alguma coisa no almoço lá que me fez mal, e eu estou sentindo um enjoo terrível, cara. Eu tô com... Puta, mas ele percebeu que não era bem isso, ele percebeu, né? Daí, tal, fiz de tudo, daí já passou aquele mal-estar, eu fui lá, já ajudei os caras, tal, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Terminou a ocorrência, ele chegou no quartel, os caras, tá se sentindo bem, chefe? Eu falei, não, cara, é mal-estar, acho que, puta, aquela comida que eu comi no almoço ali, não sei o que aconteceu, mas me deu um revoltério lá no estômago lá, e eu, puta, me deu uma náusea danada, e os caras se olharam, deram uma risadinha um pro outro, assim, e tal, eles perceberam. Não quiseram. E aí aconteceu, puta, daí, falei, não, mas eu vou ter que superar esse troço, pô, não posso, imagina, como é eu como bombeiro, como é que eu vou ter medo de sangue, cara, como é que eu vou ser? E aí teve outra ocorrência, eu fui lá, já dei uma de macho lá e tal. Bom, em pouco tempo eu estava metendo a mão na massa lá, abrindo a vítima, cauterizando e tal, porque antigamente, no começo que eu trabalhei, não corria médico conosco, né? Então, se você pegava uma vítima com hemorragia interna, muitas das vezes, você tinha que abrir ela e cauterizar, e uma série de coisas e tal, que são procedimentos que hoje só o médico pode fazer. Naquela época, você fazia, eu perdia a vítima. Quantas vezes a gente fez por isso? Ah, então nessas ocorrências não ia, tipo, um bombeiro médico? Recebia um treinamento ali de primeiros socorros básico e tinha que se virar com isso? E lá no começo, né? O CIAT, ele foi implantado, eu creio que mais ou menos, vou te chutar aqui, eu não vou lembrar exatamente agora, mas mais ou menos o CIAT do Paraná ali de Curitiba, de 90 a 95 por aí, que ele foi implantado. E eu comecei a trabalhar em 80. Uhum. Então,
Fiquei 20 anos trabalhando sem ter médico. Daí, quando o SIAT foi implantado, o governo do estado contratou médicos profissionais mesmo, que corriam com a gente. Daí, quando era ocorrência mais grave assim, eles aí já... O médico mesmo... O médico daí fazia parte da polícia militar ou não? Era só... A área dele era só a área médica. Ele corria ele só ia para a ocorrência, que era ocorrência grave, e ele ia fazer procedimentos médicos. Ele não ia lá para apagar incêndio, ele não ia lá para fazer qualquer tipo, para desencarcerar a vítima, nada disso. Isso tudo era nós, bombeiros, que fazia. O que ele fazia? A vítima lá estava toda estropiada lá, com hemorragia interna, seja lá o que fosse. Ele ia fazer a parte de médico, ele ia fazer a avaliação primária, que a gente chama, ia ver onde era a lesão, o tipo da lesão, e qual era o procedimento que ele tinha para estabilizar a vítima, para dar um suporte de vida para ela, para ver o que tinha que fazer. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Tinha que ver qual é a situação e ele contornar aquela situação para dar um suporte de vida para ela o melhor possível, para que a gente conseguisse chegar com ela nas melhores condições, na medida do possível, no hospital, para poder daí lá ela ser submetida a uma cirurgia e tentar salvar ela. Mas daí ela fazia coisa que durante uns 20 anos era eu que fazia. Não tinha ninguém, pô. Ou você fazia, eu perdia a vítima. Quantas vezes eu tive que fazer parto, quantas vezes eu tive que fazer cauterização em órgãos internos e coisas assim. Você via que o cara estava morrendo, pô. Você sabia que era hemorragia interna. Ou fazia ou morria. Ou fazia ou morria. Cauterização é o estancamento ou... Estancamento. Estancar. Bom, se é uma perna, tem um braço, você tem mecanismos para você estancar na contrição do vaso ali. Tá? E se é um órgão interno? Tá? Aí se via claramente ali que a hemorragia era interna e tinha que tentar ver o que se conseguia fazer. Sim, o pai falou que teve que fazer parto como resgate de bombeiro? Não, filho, como bombeiro. Muitas vezes fiz partos, pega uma mulher grávida lá, nos últimos meses. Teve acidente. Às vezes, pelo próprio acidente, ela vai ter o parto ali, pela situação, ela acaba tendo o parto. E às vezes, quantas vezes, a mulher estava na iminência de morrer, você sabia que ela estava morrendo, o bebê estava saltando na barriga dela, ou você tirava o bebê, ou deixava ele morrer junto com a mãe. Sabe, filho? Então, muita coisa que a gente fez no passado, hoje em dia está muito diferente o bombeiro, né? Muito anos-luz. Antigamente você não tinha nada, cara. Você tinha que trabalhar com o que tinha na mão, era você e os conhecimentos que se tinha, e usar da melhor forma para tentar salvar uma vítima. Então era na valentona mesmo. Mas antigamente era mais precário no Paraná ou num contexto geral? No Brasil inteiro. Eu não vou te falar de outros países porque eu não posso te dizer, mas era mais ou menos igual. Evoluiu muito, mas muito, filho. O bombeiro assim começou a ter uma evolução fantástica. De 95 para frente. 90 para frente já começou a evoluir. Mas de 95 para frente, daí começou já a entrar os CIATs e tal, os paramédicos e tal. E aí começou um monte de outras coisas, assim, com equipamentos de segurança. Muita coisa evoluiu um monte. Deu um salto assim, gigantesco. Na década de deu um salto gigantesco as ações de bombeiro. Então, o pai tirou carteira categoria E, né, para poder dirigir aqueles caminhões? Categoria E. Bem novinho. Foi com o próprio bombeiro que foi tirado essa carteira de motorista ou foi o procedimento normal? Bombeiros, filho. O motorista bombeiro é um motorista especial. Então, você não pode imaginar que um motorista categoria E, se for lá, um Jairo de Brito lá, que é um caminhoneiro, ele é caminhoneiro de caminhão na estrada. Se ele pegar um caminhão do bombeiro, ele se arrebenta. Então, o motorista de bombeiro, nós formamos ele. Ele tem que ser bom. Em primeiro lugar, na boleia. Ele tem que ter a capacidade técnica para ele conduzir o caminhão. Segunda coisa, ele sabe que ele vai andar no limite da velocidade. Sempre no máximo de velocidade que o caminhão dá, você vai ter que dar para poder chegar na ocorrência. E aí tem muitas e muitas coisas que você tem que saber fazer para você poder ser um motorista de caminhão de bombeiro. É uma coisa extremamente difícil. O pai já chegou a dirigir um caminhão numa ocorrência ou foi só para treinamento mesmo? Quando eu era praça, cheguei a dirigir algumas situações de ocorrência, mas eu não era motorista. Daí só dirige o caminhão quem é escalado como motorista. Ou algumas situações especiais
em que o motorista está um caminhão ali, você tem que fazer tal coisa, daí naquele momento não tem motorista, o primeiro que estiver ali, que é capacitado, vai. Em uma ou outra vez, eu Então, acabei... no grupo, cada um tem sua especialidade, todo mundo sabe o Não, geral. no bombeiro, você, quando você entra, você já sabe no que você está escalado. Uhum. E você aquilo lá já tem uma ordem natural das coisas. Todo mundo já sabe o que vai fazer. Tem o motorista, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro e tal. Você vai trabalhar no salvamento, você vai nisso, vai naquilo. Não que você não possa fazer mais nada. Então, eles vão trabalhar com uma rotação, cada um vai de vez em quando trabalhando e mudando de setor para aprender tudo ou não? Cada um fica no seu? Não. Normalmente quem é motorista vai ser sempre escalado como motorista. Uhum. Até porque daí o cara tem que ser bom, ele vai ter que pegar experiência, porque não é só dirigir, você tem que aprender a trabalhar com a bomba, você mandar pressão na quantidade certa lá para os teus companheiros, água na hora certa, você tem que saber abastecer, é muita coisa ali que você tem que saber fazer, que não é uma coisa tão simples assim. Por isso que eu te digo, ser motorista de bombeiro não é só você aprender a conduzir o caminhão, tem muita coisa que você tem que saber fazer. Como estacionar, onde estacionar, e tantas outras coisas, senão você vai colocar a vida da tua guarnição, a vida de outras pessoas em risco e por aí vai. Então é uma coisa extremamente difícil ser motorista de bombeiro. Bem difícil. Então, como oficial responsável naquela ocorrência, não precisa saber tudo, só comandar. Não, cara, você tem que saber tudo. Como é que você vai comandar se você não souber fazer? Às vezes o cara que não é um bom motorista, ele é um excelente mergulhador, ou é um excelente guarda-vida. Então você não pode imaginar que o cara vai ser bom em tudo. E o pai já trabalhou como resgate de alto mar, assim, ou não? Tudo que se imagina no bombeiro eu trabalhei. Tudo que se imagina. Tudo na questão. Só que eu não particularmente, eu não gostava do que a gente chamava de Operação Verão, que era na época do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, ir para a praia e ficar trabalhando só na área de guarda-vidas lá. Eu não gostava disso. Essa Operação Verão é pepino, cara. É uma chave É pepino. Eu não queria isso pra mim, sabe? Família. Eu ouvi falar que teve uns desaparecidos na Serra do Mar. O pai foi lá tentar fazer o resgate deles? Filho, sempre tinha, por vários motivos. Primeiro, tem aqueles cabeça de ovo que querem fazer a escalada das montanhas, mas não tem conhecimento e aí vai lá e se perde. A Serra do Mar é extremamente perigosa, difícil, cheio de precipício e tal. E aí tinha muito de montanhista incauto, sabe? Esses bobão que vão lá e acabam depois gerando problema para nós. E aí tinha muito também avião que caía na Serra do Mar, a gente tinha que procurar. Várias vezes tive que fazer isso. Como assim? Caiu o avião na Serra do Mar? Sim, muitas vezes. Me lembro de um que era o dono do Bamerinos, com uma quantidade enorme de dinheiro que estava no avião. Acho que estava indo de Curitiba para São Paulo, caiu o avião na Serra do Mar. A gente levou mais de 30 dias procurando o avião, não achou. Esse avião foi achado um ano e pouco depois daí. Porque ele caiu, ele entrou no meio da selva e entrou em umas grotas lá e as árvores fecharam por cima. Daí a gente ligou um longo tempo procurando, não achamos o cara de jeito nenhum. Acho que uns 2 anos depois, um caçador que estava andando por lá, achou o avião. Engraçado que estava sem o dinheiro daí, né? E aí achou só os esqueletos dos caras. Teve um outro acidente de uns jovens que estavam indo pro Oktoberfest. Foi um acidente grande? Pai do céu, esse foi um acidente grande. Esses jovens saíram de São Paulo, não me lembro qual do estado de São Paulo, estavam indo, se eu não me engano, era Camboriú. Uma cidade de Santa Catarina, onde faz o Oktoberfest lá. Eu acho que é Camboriú, não tenho certeza. Blumenau, não sei. Mas era para Santa Catarina. Tinha saído dessa cidade do interior de São Paulo e indo para Santa Catarina. Eles estavam vindo ali por Ourinhos, pela parte ali, né, vindo de Ponta Grossa, e daí passavam por Curitiba e depois estavam vindo lá para Santa Catarina. E era de madrugada, devia ser o quê? Mais ou menos umas 2 horas de madrugada por aí. E o motorista do ônibus que eles vinham
com certeza não conhecia a estrada, devia estar chutadão, tem uma curva ali, o nome dessa curva é Jesus Me Chama. Rapaz, essa é uma curva bem fechada, um cotovelo, e ela, se você endireitar ela, é um precipício assim de uns, vou chutar aqui, mas acho que talvez uns 600 metros de precipício, cara, assim, Ô, louco. quase que, é uma coisa assim absurda, uma coisa absurda. A curva fica bem no topo da serra lá em cima, se você endireitar ela ali, se cai lá embaixo, que olha. E esse ônibus vinha meio chutadão e o motorista devia ter dormido, sei lá o quê, ou as duas coisas. Em E o que cara ano que foi endireitou isso? Nos anos 90, 80? não me lembro mais, mas foi... Puta, é muito difícil lembrar, mas é final da década de 80, eu acho. Ou começo da década de 90. É muito difícil lembrar a data, sabe? Foi muito difícil, mas lembro bem da ocorrência. Daí esse motorista endireitou e o ônibus despencou naquele precipício, com acho que 48 pessoas, mais ou menos. Aí você pode imaginar, daí a gente foi chamado para ir para lá e tal, você pode imaginar a cena que a gente chegou lá, que a gente pegou. O ônibus ele caiu até a metade do precipício e ficou pendurado nas árvores lá. Nós chegamos, o que a gente chama de ancorar, amarramos o ônibus para não terminar de cair, amarramos nas árvores que ainda tinha, senão nós ia cair junto com o ônibus e ia morrer todo mundo. Né? Primeira atitude nossa, juntar corpo e juntar pessoa que tinha saído para fora do ônibus. Ainda tinha alguns todos estraçalhados para fora, ainda havia, mas a maioria morto. E daí ancoramos o ônibus rapidamente, amarramos o cabo de aço no ônibus e nas árvores que tinha, nós percebemos que estava seguro. Aí fomos tentar entrar dentro do ônibus para ver o que a gente conseguia fazer. Rapaz do céu, pense numa cena dantesca. Era pedaço de gente para tudo que é lado, um por cima do outro, gemido, grito, me tire, me acuda. A gente lá embaixo, cara, você sabia que para você chegar nele lá não tinha como. Eu me lembro de uma ocorrência, dessa ocorrência de uma situação, filho, bem nos fundos, assim, tinha uma moça. E vi que ela estava toda moída, toda presa. Percebe, né? A gente percebe que ela estava na iminência da morte. E não tinha como chegar até ela. No máximo, assim, ela esticava o máximo da mão, conseguia segurar na mão dela. Ela tinha que falar, por favor, bombeiro, segura na minha mão, por favor. Pelo menos segura na minha mão. Eu falei, não, a gente já chega aí. Não, eu só quero que você segure na minha mão. Por favor, segura na minha mão. Implorou. Fiz de tudo e tal, estiquei o máximo que eu pude, segurei na mão dela. Ela pegou na minha mão, apertou bem forte a minha mão, assim. Foi olhando para mim, e aí foi afrouxando e morreu. Eu só queria segurar na minha mão para morrer. Uhum. Nossa. Eu lembro que essa foi uma situação assim, bem forte. A maioria das ocorrências a gente não lembra, mas alguns casos não tem como esquecer. Cara. A expressão dela me olhando, Uhum. sabe? Ela implorou, por favor, segura na minha mão, só um pouquinho, segura na minha mão. Eu queria segurar na minha mão para morrer. Ela sabia que não ia ser tirada. Toda a parte de baixo das pernas dela, toda estraçalhada, toda presa. Nós levamos um longo tempo para tirar o cadáver dela de lá. Então não ia ter como. Mesmo na melhor das hipóteses, a gente ia levar umas 2, 3 horas para tirar ela de lá. E ela não tinha esse tempo de vida. Ela estava com hemorragias muito grave. Não ia ter como. A gente já sabe. Salvamos o que pudemos ali, mas foi terrível. Isso foi uma ocorrência muito grave. Muito grave. Não me lembro. Eu não quero chutar aqui, senão eu vou falar abobrinha. E é chato. Mas muita gente ali, salvou bem pouco. A gente conseguiu salvar alguns ali, mas bem pouco. A grande maioria morreu. A grande maioria, quando chegou lá, já estava morto, todo estraçalhado. E muitos morreram ali, a gente tentando tirar eles e tal, foram morrendo. Era grave demais, cara. Grave demais, era muito... A gente chama de lesões incompatíveis com a vida, né? São lesões muito graves. A vítima está muito presa. Você sabe que vai levar um longo tempo, às vezes, para tirar um bloco de motor, uma parte, para você cortar aquilo ali, tirar. Uma situação extremamente... Você imagina você pendurado na ribanceira, lá no meio da grota, de noite, chovendo ainda, esse dia estava chovendo. Você imagina as condições com que a gente trabalha, um risco enorme de incêndio naquilo ali também. E, cara, você não faz ideia os pepinos que a gente enfrenta, né? Essa foi uma ocorrência bem tenebrosa. Uma outra bem tenebrosa com ônibus também que eu me lembro, esse foi na região metropolitana de Curitiba.
não me lembro qual que aconteceu antes, mas elas foram mais ou menos próximas uma da outra, não foi tão distante. O ônibus estava vindo, eu acho que da Fazenda Rio Grande, me parece, em direção a Curitiba. E eles estavam duplicando a pista. Daí teve uma parte em que ficou mais ou menos 1,5 m, mais ou menos, de barranco, assim, que eles cortaram em linha reta. O motorista, de manhã, para um dia de inverno, o ônibus completamente lotado, desses ônibus de linha daí, sabe? Ônibus de viagem. Esses ônibus de linha urbanos. Entupido de gente lá da fazenda para vir para o centro de Curitiba, os coitados trabalhadores. E não me lembro exatamente qual o motivo, mas esse ônibus acabou, alguém fechou o motorista, alguma coisa assim e tal, e ele, para não bater, instintivamente, ele jogou esse ônibus para a esquerda e ele acabou, ele bateu de frente, caiu de frente nesse barranco. O ônibus entrou e bateu de frente lá, e todo aquele povão veio em cima do motorista. Imagina a paçoca que fez com quem estava na frente. Os que estavam na frente queriam morrer. E uma coisa que me chama muita atenção, nós chegamos ali, claro, você vai tentando tirar os mortos de cima dos vivos e tentando ver quem ainda está em condições de... Aí a gente vai, tem uma escala que a gente vai fazendo, sabe, filho, que, claro, os recursos, por mais que você tenha recursos ali, você vai ter lá 100 e poucas pessoas ali para salvar, você tem que escolher quem você vai salvar, quem está em melhores condições, sabe? E ali é uma triagem que a gente faz natural, é muito difícil de fazer isso aí, mas tem que fazer. Uhum. E estava um choro de criança, um choro de criança. Puta, onde que está essa criança? Mas no meio, embaixo das pessoas, para essa criança, como é que está chorando? Devia estar morta, né? E a gente foi tirando gente, e a criança chorando cada vez mais forte. Conforme a gente foi tirando, aqueles ônibus antigos, entre o motorista e a porta de saída, à frente ali, ó, ele tinha uma espécie de o motor ficava ali, tinha uma calota bem grande, não sei se você lembra. O ônibus antigo tinha isso aí, sabe? O motor ficava ali. Então ficava uma espécie de uma calota bem grande ali, ó, entre o motorista e a porta. Quando o ônibus bateu lá embaixo, aquela calota soltou, virou, a criança caiu e a calota caiu em cima da criança. Nossa! E protegeu a criança daquele monte de gente. Vamos colocar aqui como se alguém tivesse pegado a criança, colocado deitado e pegou a calota e pôs em cima. E aquele monte de gente veio em cima ali, ó. E a criança vivinha, sem nenhum arranhão. Incrível, sabe? Porque quando a gente conseguiu tirar todas as pessoas dali e tal, daí a gente conseguia ver, não, está embaixo dessa calota aqui. A gente tirou a calota, a criancinha ali, devia ter uns 6 meses por aí, desesperadinha, meio sufocada, sabe? Por causa da falta de ar, mas viva, vivinha. A gente foi fazer uma avaliação dela, nada, não tinha nada, nem um arranhão. Porque ela, provavelmente quando a mãe dela morreu, ela deve ter soltado do braço da mãe, quando a pancada caiu, de alguma maneira aquela calota soltou da base dela ali, virou e caiu de volta em cima da criança. De bruço em cima da criança, como se a própria calota assim foi programada para fazer de proteção para o bebezinho. E o bebezinho coube certinho dentro da calota ali. E essas são ocorrências assim, muito interessantes. Como é que fica o emocional depois de fazer uns atendimentos desse? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Isso que eu estou fazendo com você é uma coisa muito difícil para mim. Eu não gosto muito de falar nessas coisas. Dá uma sensação de sensacionalismo, sabe? Dá uma impressão de que a gente está... Olha, é uma coisa muito estranha. Eu não gosto muito de falar das ocorrências. Então, estou falando para você agora, assim, um caso bem especial. Mas, normalmente, quando as pessoas, de uma forma geral, me perguntam, eu saio pela tangente. Eu não gosto muito de falar. Foi um momento muito íntimo, foi um momento muito especial entre eu, que estava salvando, e aquela vítima ali. Foi uma coisa assim, uma ligação muito estranha de te dizer, que eu não gosto de falar, sabe? Por respeito à vítima, por respeito às situações, por respeito a toda uma situação. Eu evito de falar. Então, a maioria das ocorrências, assim, coisas bem sagradas, bem profundas que ocorreram, eu guardo para mim. Nunca falava nem para tua mãe,
chegava com essas ocorrências, eu não contava para ela. Você imagina se toda vez que eu chegasse em casa, eu fosse despejar em cima dela todas as coisas que aconteceram, que eu tive que fazer. Uhum. Como é que foi para difícil? Estou cansado. Foi o máximo que eu dizia para ela. Mas é um sentimento muito profundo que a gente, como bombeiro, como responsável por salvar aquelas pessoas, tem, que é uma coisa que eu não gosto de falar. Foi um momento entre nós e a vítima ali. Foi um momento muito profundo, foram palavras muito especiais que foram ditas naquele momento, e dá uma sensação de que ficar falando sobre isso, dá uma sensação de que é vulgarizar aquele momento, é desrespeitar a memória da vítima e coisas assim, sabe? Então, normalmente, não gosto muito de falar, sabe, sobre essas coisas, eu evito de falar. Sim. A maioria, muitos deles eu lembro como se fosse hoje, assim, tal, as coisas que as pessoas disseram, como as coisas aconteceram, e quantas palavras eu ouvi como última palavra da pessoa. Sim, eu imagino, deve ser uma coisa bem pesada. A gente está aqui tentando entender mais ou menos o que é que um bombeiro passa, né? Porque dá para ouvir isso aí e ter uma ideia, mas imagino que é muito, muito distante da ideia que a gente está tirando aqui. Por exemplo, só dessas duas ocorrências, pode imaginar, só nessas duas ocorrências, os 2 ônibus lá, você pode imaginar a carga emocional? Uhum. Quantas pessoas falaram coisas especiais para mim, como último momento, um recado para dar para o familiar? Quantas vezes eu recebi recado, por favor, bombeiro, minha esposa falando de tal, você fala isso para ela, fale isso para minha mãe, fale isso para tal pessoa para mim. Sabe, quantas coisas isso aconteceu, quantas vezes eu nunca deixei de fazer, sabe? Uhum. Sempre que isso não falava nada para ninguém, era um momento entre eu e aquela pessoa ali, eu fui a última pessoa da vida dela, e sempre que saía dali quietinho, não falava nada para ninguém, ia lá, procurava a pessoa, dizia, olha, você era esposo fulano? Sim, olha, as últimas palavras dele foi comigo, e ele pediu isso e isso para você. As últimas palavras dele foi que eu te dissesse isso. Eu era bem fiel àquelas palavras. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas e quantas vezes eu servi de porta-voz da pessoa que estava morrendo e um familiar dela. Normalmente o cônjuge, o filho, a mãe, quase sempre a mãe. Dificilmente alguém pede para dar um recado para o pai, mas para a mãe sempre pede. Várias, né? Não lembro muito do pai, mas da mãe ele sempre lembra. É complicado, meu filho, é muito, muito complicado. Quantas vezes, quantas coisas assim nesse sentido teve. Olha, é uma profissão muito complicada. Então, fora essas vítimas, também perde colega de trabalho, né? O pai teve algum colega assim próximo que o pai perdeu? Muitas vezes perdi colega de trabalho. Aluno meu, quantos e quantos companheiros eu perdi em ocorrência? Quantos morreu queimado, morreu mergulhando, morreu de várias e várias formas. Então, se entende por que eu nunca quis que nenhum de vocês fosse bombeiro? Nunca incentivei. Uhum. E quando vocês queriam, eu desconversava, e uma profissão linda, maravilhosa, mas eu sei o que é ser bombeiro. Pesado, é. Uhum. Eu sei. Então, alguém tem que fazer isso, né? Pois é. Eu não me arrependo. Se você perguntasse para mim, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz. Se tem uma coisa que eu me alegro, foi da minha profissão. Tenho orgulho de ter sido bombeiro, de ter feito as coisas que eu fiz. Mas, olha, quantos companheiros não chegam no final da carreira? Uhum. Teve algum companheiro de trabalho que o pai presenciou, né? Ele, às vezes, queimar ou um desabamento, alguma coisa? Não, filho, felizmente eu não ver companheiro morrer, não. Mas muitas vezes o companheiro teve com a vida na minha mão, eu consegui salvar, e algumas vezes eu tive nas mãos de companheiro. Uhum. Não foi uma vez só. Eu vou citar um exemplo para vocês, agora me vem na cabeça aqui. Uma das primeiras, eu era 3º sargento. E tinha um aspirante que nós chamávamos ele de Fumacinha. Putz, esse de Fumacinha, nossa, eu perdia, ficava louco de bravo. Aspirante Gonçalves. Sérgio de Oliveira Gonçalves, o nome dele. Mas ele era um bom profissional, mas ele era um cara meio maluquinho, meio afoito, sabe? Ele era meio, como é que eu posso dizer? Ele era muito empolgado.
E ele, na empolgação dele, ele não observava muitas normas de segurança. Eu me lembro do incêndio grande que nós pegamos ali na rua São Francisco, me lembro até o nome da rua. Leva o centro de Curitiba, ali perto da Praça 19 de Dezembro, ali, entre a Praça 19 de Dezembro e a Tiradentes. Sabe aquela rua que ali? Sim, Rua sim. São Francisco. Tá lembrado? Sim. Então, um casarão antigo ali, bem antigo, e pegou fogo um casarão daquele. O pai era sargento, anos 80. Eu acho que 81 isso. 81. Uhum. 81. E era de madrugada e nós fomos para aquela ocorrência. E eu estou lá em cima, combatendo incêndio de cima para baixo. Mas daí tinha a rede de alta tensão que ficava uns 2 metros para baixo de onde nós estávamos. Rede de alta tensão, pô. E o fogo lambendo. E eu subi, fui por cima do telhado, estava num local, aí eu, apesar de ser novinho também, mas eu procurei achar um local, meti o carcanhar nas telhas, quebrei a telha de um jeito, quebrei a telha de outro jeito, fiz um ponto de ancoragem bem seguro para mim, porque o telhado era extremamente íngreme, aquele telhado bem antigo, sabe? Uhum. Você não parava, antigo e cheio daqueles musgos em cima, mas vira com água, vira um sabão aquilo ali que não tem quem pare. E daí eu sabia disso, né? Daí eu fui, meti o carcanhar, quebrei a telha de barro, né? Aquela telhinha antiga, quebrei a telha de um lado, quebrei do outro, fiz um ancorador bem caprichado para mim, me ancorei bem ali, peguei a mangueira e estava dali combatendo o incêndio. E veio o Fumacinha, meio estabanado, meio maluco, para querer achar um ponto melhor para ver onde estava o incêndio, para ele dar mais ordens para a tropa. Só que ele era meio maluquinho e ele tinha o hábito de não cuidar muito da segurança, sabe? E ele veio que nem um maluco. Puta, quando eu vejo que ele tá assim, o Fumacinha vindo, que era um risco para cima de mim, assim, ó. Foi só o tempo de eu meter a mão esquerda, assim, consegui pegar ele pelo fundo das calças. A gente usava um cinto ginástico largo, sabe? Consegui, pau, bem na traseira dele, ali em cima da bunda dele, consegui pegar o cinto dele ali, pau. O bicho ficou preso na minha mão ali, ó. E o fogo lambendo lá embaixo, cara. Se eu largo ele ali, ele ia cair num brasido lá, que mais em 5 segundos ele ia morrer queimado vivo lá. E aí ele ficou ali, me acuda, não me largue, sargento, não me largue. Falei, não, fique calmo, aspirante. Não se debata muito, que senão eu não vou conseguir te segurar. Daí já gritei pro pessoal, o pessoal já viu, já vieram mais alguns companheiros ali, já arrancamos o Fumacinha e tiramos dali. O Fumacinha estava branco, tiveram que dar água para ele tomar lá, que eu não conseguia quase nem falar. Essa foi uma das ocorrências que eu me lembro que eu consegui salvar o companheiro, um dos primeiros salvamentos que eu fiz do próprio companheiro. E algumas vezes, companheiros me salvaram. Me lembro de uma ocorrência que a gente estava combatendo, o local que eu estava ruiu tudo e eu caí. Igual o Fumacinha, eu ia cair em cima do brasido lá embaixo. E eu fiquei preso pela mangueira que eu estava combatendo o incêndio. Eu me agarrei na mangueira e o companheiro que estava em cima, fiquei lá. E eu gritava pro cara, me puxa, cara, que senão eu caí esse troço aqui. Ó. E o cara foi me puxando, daí já vieram outros, ajudaram ele, me arrancaram lá para cima. Mas se eu solto a mangueira ali, eu ia cair embaixo lá e eu morria na hora. Então, muitas e muitas ocorrências assim que companheiros me salvaram, outras eu salvei companheiros e várias ocorrências. Então, por isso que eu te digo, cara, o serviço de bombeiro é um serviço muito perigoso, cara, muito risco de explosão, risco de você morrer queimado, risco de você morrer afogado, risco de tantas e tantas outras coisas, sabe? É um produto químico, sabe? Você pode inalar um produto químico, você nunca sabe o que tem lá, pô, sabe? Vai pegar uma ocorrência, você nunca sabe que tipo de produto químico tem. Conforme produto químico, você vai morrer, pô. Se inalou ele, morre. E por aí vai. Então, Além, né, de um lado deve ter muita coisa bem perigosa, mas eu ouvi falar também que tem gato para buscar em cima da árvore. Rapaz, olha, viu, tem cada ocorrência hilária que eu vou te contar, viu? Assim que você pega essas buchas bem difíceis, esses troços assim, cavernoso, né, que tem risco de vida, você pega cada coisa, assim, o gatinho da madame que tá lá, que não consegue descer, você tem que tirar. E, cara, cada ocorrência engraçada, rapaz. Cada ocorrência engraçada que você chora de rir depois no quartel, sabe? E aí os companheiros às vezes dão mole, né? Você sabe que no quartel é um bando de bandido, né? Se você pisar na bola ali nem tanto, mas no quartel deve espalhar o boato para todo mundo, vão fazer jornalzinho. Puta, não querem nem saber. Você vai virar chacota, né? Então tem que tomar muito cuidado para você não pisar na bola, né? Não dá mole para os caras, porque eles vão te zoar. E vão levar longo. Se tiver uma ocorrência
é, que você... Puta, aconteceu algumas vezes comigo, algumas situações comigo, bem assim, depois ficaram zoando um longo tempo comigo. Ah, isso aí é segredo. Eu Segredo. vou contar uma para você. É meio assim, mas eu vou contar. Uma vez eu peguei uma ocorrência na BR-116, tem aquele viaduto ali da Vitor Ferreira do Amaral. Sim, sim, Lembra disso? sim. Na época a BR-116, hoje chama de linha verde. A Vitor Ferreira é a da Avenida das Torres? Não, não. É uma antes. Aquela que faz o Tarumã ali. Sim, sim, tá. Tá. Que hoje tem ali um mercadão ali, se não me engano. Tá, mas enfim. Daí o que aconteceu? Um cara que estava indo com... O cara não tinha nenhuma das duas pernas. Só que ninguém sabia disso, né? E ele tinha uma Brasília e ele mesmo adaptou a Brasília para ele dirigir. Então, todos os comandos era na mão. Freio, embreagem, blá, 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 tudo ele adaptou para a mão dele. Brasília, então era nos anos 80, mais ou menos, 90? Eu era segundo tenente, porque eu era novinho. Uhum. Devia ser 87, 88, por aí, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí entrou uma ocorrência de vítima presa e tal, morta, né, e tal, uma vítima presa entre dois veículos. Eu cheguei, esse coitado desse cara estava indo do bairro em direção ao Pinheirinho lá, e aí vinha vindo um caminhão na pista contrária. E o que aconteceu com ele? Dá para ver, teve uma depressão na pista, e como ele vinha numa velocidade meio elevada, o carro fez isso aqui, ó. E como ele não tinha perna, o corpo dele levantou e saiu do cinto, e ele escorregou. O toco não tinha perna. Então, assim, com aquele solavanco que deu, o toco de corpo que ele tinha, que era só o tronco e a cabeça, deve ter levantado. E ele, em vez de descer normal do jeito que estava ali, ele escapou do cinto que ele estava amarrado e ele surucou lá para baixo. E ele surucou garrado nos comandos, garrado no acelerador. E a Brasília, do jeito que estava, foi acelerando, passou o canteiro central e entrou embaixo de um caminhão carregado de pedra brita que vinha no sentido contrário. Rapaz, eu cheguei ali, só que a gente não sabia de nada, né? E eu olhei, puta, mas cadê as pernas desse cara? Aí falei para a guarnição, vamos procurar as pernas dele. Procura para lá e procura para cá, e procura e revira. Falei, puta, mas será que foi tão longe assim? Olhamos do outro lado da pista, do lado direito, do lado esquerdo, para lá e para cá. Puta, cara, mas fazia um tempão que nós estávamos procurando. De repente, um soldado chegou para mim, tenente, dá uma olhada que estranho esse carro aqui. Olha, os comandos é tudo aqui em cima. Aí me caiu a ficha, eu falei, puta, é mesmo, cara? Aí nós começamos a avaliar ali, puta, aí fomos olhar o cadáver dele lá, a gente viu que a perna dele não era amputada do acidente, a gente viu que era uma amputação antiga, estava cicatrizado. Então, daí nós vimos que o cara não tinha perna mesmo. Ficaram um tempão ali procurando. Procurando as pernas do cara. Pô, imagina, cara. Imagina a zoação que eu fui lá no quartel. Tenente, como é que você não acha a perna do cara, rapaz? Fizeram desenhozinho meu. E aí, a perna daquele cara lá, você vai ter que voltar lá procurar. Puta, que me zoaram. Ah, se você demora no quartel, cara, eles vão fazer jornalzinho, vão te zoar. Vão ficar logo Eu tinha ouvido uma história de um cara que foi ser resgatado, ele começou a agarrar o bombeiro? Tinha um cara, puta, esse já devia ser na década de 90. Tinha um cara, olha o histórico do cara. O cara era um guarda-roupa, parecia um monstro de forte, não era gordo, o cara era forte. Devia ter não era tão alto, ele devia ter 1,85, porém mais ou menos não era tão alto, mas o que o cara tinha era de muito forte. E esse cara era professor de jiu-jitsu, faixa preta, não sei das quantas, lá do raio que eu parto. O cara era um cão do jiu-jitsu. E era um cara culto, sabe? Não era um cara assim tal. E daí, não sei por que cargas d'água, esse cara ficou chupeta, ficou meio louco da cabeça, sabe? Várias ocorrências, que chamavam nós estava lascado. Eu falei, puta, é aquele cara de volta. Daí o que ele fazia? Ele saía fazendo um monte de barbaridade pela cidade. E ele era muito gozador. Ele era gozador. Polícia não chegava nele. Podia chegar 10 polícias nele lá, que ele batia o pó de todo mundo. E aí, como ele fazia as picaretagens dele sempre em público,
A própria população, como é que você ia dar um tiro no cara ali, a queima-roupa, se o cara... Normalmente ele ficava só de cueca, Ah, para todo mundo ver que ele não estava armado nem nada. Como é que o policial vai, né? Chegar nele, não podia chegar em 10 nele, que ele fazia voar a polícia por tudo que era lado. E daí, puta, mas era um mico a ocorrência, cara. Daí eu me lembro, uma vez, aí a gente foi chamado, a gente já tinha várias vezes, a gente tinha pego ele, era um pepino, cara. Ele só saía do local que ele estava, só sai daqui se chamar o bombeiro. E, puta, lá ia nós, cara. Quando a gente já sabia, o fulano tá lá, então a gente já ia se assoprando. Nossa senhora, vamos pagar mico lá. Aí tinha que tentar ganhar o cara no papo, sabe? Não, cara, vem cá, vem aqui. Então, esse cara entra aqui no caminhão do bombeiro. Rapaz do céu, o cara ficou acho que umas 3 horas dando volta lá. Ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Até o cara podia dar injeção que desse, ele dava o braço assim, ó, pode aplicar. Se dava injeção de elefante. Aí os médicos falavam, não, se eu der outra injeção agora, o cara vai ter parado, eu não posso dar injeção aqui que dá para derrubar 2 elefantes e não faz nem cócega no cara. O cara era o cão chupando manga. Vou resumir a história desse cara para você. Infelizmente, teve uma das ocorrências aí que aí um policial deu um tiro de 12 na cara dele, acabou a história do bagulho. Aí, infelizmente, morreu. eu ouvi o pai contar uma vez de uma ocorrência. Bombeiro suicida. E o cara é um viadão. E aí, acho que brigou com o namorado dele lá, e eu quero me matar, E aí lá vai a gente salvar o desgraçado. E aí o sargento da guarnição, o sargento era bom de lábio, o sargento lá levou uma meia hora conversando com ele, não se mate, você é um cara bacana. Foi enchendo ele de conversa para tentar dissuadir ele da decisão de se matar. E aí foi até que lá pelas tantas, ele não vou mais me matar. Correu, passou no bombeiro, abraçou o bombeiro, começou a beijar o bombeiro e tal. Imagina o restante dos bombeiros. Chorava de rir do quartel. Aí saiu no jornalzinho lá que o bombeiro se apaixonou pelo cara, que não sei o que, o sargento louco. Ficava louco. O que é isso? É um jornalzinho interno? Não, jornalzinho de sacanagem, nossa, sabe? Desenhozinho, sabe? Os desenhos. E sempre tem aquele cara que desenha bem, sabe? Daí já fazia, punha pra cá, pra lá. Ó, o sargento tal, o boiolão se apaixonou por ele. E aí, claro que os caras não foi bem assim. Aí o sargento abraçado com o cara, dando um beijo na boca do cara. Puta, cara. Aí era sacanagem, o sargento queria matar. Mas, pô, o gostoso da história é acessar o companheiro, né? E tinha um monte de... E, rapaz, tinha algumas ocorrências engraçadas, outras tristes, e por aí vai, cara. Eu também tive poucas e boas. Eu tive uma vez que eu era aspirante ainda. Eu fui designado para fazer a prevenção no Parque Barigui. Tinha aquelas exposições que fazem lá, e aqueles monte de gente, E daí o comandante falou, aspirante, você vai lá com a guarnição, vai fazer a gestão de exposição do material e tal, falar com as pessoas. Mas eu estou ali trabalhando, cara. E tinha um desgraçado de um cara, que ele era meio louco, sabe? O cara era bem tantando a cabeça. Ele tinha tomado uns Gardenal e tinha enchido o pandu de cachaça lá. Eu estou ali, tranquilo, ensinando para as pessoas ali e tal. Quando eu vi que bateram nas minhas costas, assim, falei, pô, alguém bateu nas minhas costas, qual é a tua reação natural? Olhar para trás para ver quem que está batendo nas tuas costas e atender, ver o que é. Quando eu olhei para trás, o cara, bem na minha cara. Eu falei, puf, caí com um pacota no chão, cara. Pô, mas pense num coice de mula. Mas de graça. De graça. Nem sabia quem era o cara, não sabia de nada. Daí a guarnição inteira já caiu em cima do cara, já chamaram a polícia, prenderam o cara, tudo e tal. Nem fizeram nada com os desgraçados, o cara era louco, não tinha nem como prender. Puta, imagine quantos jornalzinhos saiu, né? Quantos jornalzinhos saiu. E aí, aspirante? O cara lá quer falar com você. Puta, cheguei no quartel com o olho, tinha tomado uma patada de vaca no zóio que tava... Olha, cara tudo amassado, que tinha tomado um murro do cara. Foi um murro só, cara, mas olha, tomei um murro assim, você não tá esperando, cara. E eu fui escolhido, nós estávamos uns 4, 5 bombeiros ali, ó. E eu, desgraçado, escolhido justamente. Imagina a situação no quartel, cara. Imagina quanto tempo eu levei aguentando gozação dos caras lá e tal. O pai fez escolta de gente famosa, que eu lembro, acho. Não. Do Paco, na época do que ele veio para o Brasil, ali no Palácio do Governo, eu participei da escolta dele, e participei da segurança dele ali. Na época eu era aluno sargento, em 1980, isso. Eu era aluno sargento.
pegaram os melhores alunos que eles tinham lá, uma equipe especial para fazer, não é bem escolta, a gente tem de segurança, né? Sim, sim. Ele passou por Curitiba, então? Em Curitiba. Uhum. Foi ali na frente do Palácio do Governo ali. Tinha milhares e milhares e milhares de pessoas ali. Eu era das pessoas que estavam mais próximas dele lá, fazendo a segurança dele. O do Papa foi um dos que não é bem escolta, né? A gente chama de equipe de segurança, né? Equipe de segurança. E para qualquer coisa que acontecesse ali na área de bombeiro, eu era um dos que estava ali para apoiar. Uhum. E, cara, eu me lembro que era um sol quente pra caramba. O que teve de companheiro mijado. Por quê? Desmaiava, eles pegavam no braço para levar na barraca lá do meu socorro, ficava com a farda tudo mijado, minha velha. Eles. Aí nós tirava a sarva, e aí, cara, tomou uma beijada da velha. Imagina, cara, além de você ter um calor do cão daquele, um sol da bexiga daquele, você com fedor de urina desgraçado, tem que terminar teu plantão ali naquelas condições. Cara. Tem algum outro evento, alguma situação, outra que o pai queira finalizar? Filho, tem centenas e centenas e centenas. Mas eu queria finalizar. Porque ser bombeiro é uma missão. É uma coisa muito sagrada e muito profunda. São momentos muito... Não consigo nem achar uma palavra para descrever. Momentos muito fortes que a gente tem com a vítima ali, no momento da morte dela. Algumas da morte, né? Outras conseguem sair. Quantas e quantas e quantas vítimas a gente sabia que estava na iminência da morte ali, usamos todos os conhecimentos que sabia e tudo. Já teve situação de gente que foi resgatada, sobreviveu e voltou ali para agradecer, falar alguma coisa? Muitos vêm lá depois te abraçar, te agradecer. Época do telefonema, cartinha para você, te agradecendo pela vida, tudo e tal. Muitos e muitos voltam te agradecer, porque sabem que você fez parte naquele momento crucial da vida dela. Lembro de você, homem, e tal, lembro daí muito especial, eu lembro da fisionomia, lembro de você me salvando lá, naquele momento eu achava que não ia viver, graças aos procedimentos que vocês fizeram ali, vocês me ajudaram, hoje eu estou aqui e tal. Muitos e muitos e muitos casos assim, sabe, de pessoas que depois voltam para agradecer, muitos. Então, é uma profissão diferente de um pedreiro, de um carpinteiro e tal, sabe, é uma coisa assim que tem muita, muita emoção. É uma profissão que ela é completamente ligada a momentos fortes, muito fortes. Você trabalha com vidas, você trabalha com perigo, você trabalha com emoção à flor da pele, em todos os sentidos. É uma coisa assim, muito interessante. Eu tenho muito orgulho de ter sido bombeiro, tenho muito orgulho de todas as coisas que eu fiz. E tenho muito orgulho de saber que fiz a diferença no momento certo, na hora certa, para muitas e muitas pessoas. É claro que em muitos casos não tem o que se fazer. A gente sabe de lesões ou traumas incompatíveis com a vida, você sabe que ali, faça o que se fizer, ali não tem como a pessoa viver. Mas onde era possível a gente fez, as pessoas viveram, tiveram uma vida lá pela frente. Eu fico muito feliz em ter participado da vida dessas pessoas e ter cumprido a minha missão como bombeiro. Eu nunca gostei assim, de muita teoria, eu sempre gostei de estar lá na linha de frente, de estar lá realmente no campo, lá no teatro, a gente chama do teatro de operações, né? Lá onde a ocorrência está acontecendo. Fico muito feliz pelo que fiz. Não gosto muito de falar pontualmente sobre essas ocorrências, não é bom, é um sentimento muito estranho, eu não gosto muito de falar. Evito, poucas coisas eu falo, por ter sido momentos íntimos, momentos muito especiais, momentos muito profundos entre eu e aquela vítima. E a sensação de que eu tenho é que se eu começar a falar sobre isso, eu vou estar... Como é que eu vou explicar para você? Eu não vou estar sendo leal com a vítima, sabe? Foi um momento muito sagrado, muito profundo ali entre eu e ela. E a impressão que eu tenho é que ela não gostaria que eu ficasse falando sobre aquilo. Essa é a sensação que eu tenho. Uma coisa muito sagrada, muito profunda. Para a gente ficar falando como se fosse um entretenimento, sim. Não, não. Exatamente isso. Não me sinto bem. É isso que eu sinto, sabe? Isso é uma coisa minha. Sim, sim. Tanto é que tua mãe nunca soube das ocorrências. Muito pouco ela sabia. Quase sempre, eu só dizia para ela que estava cansada e que o plantão foi difícil. E parava por aí.
tomava meu banho, comia, ia fazer outras coisas e evitava de falar com ela sobre... Imagina se eu vou trazer toda a carga emocional que eu sofri lá nos plantões para dentro de casa. E ela já tinha um monte de criancinha para cuidar. Eu falei, não, ela não tem que ficar sabendo disso não, isso é problema meu. São questões minhas. Então eu sempre tive essa postura, separar muito bem a minha vida profissional da minha vida familiar. Uhum. Mas então tá bom, pai. Obrigado por compartilhar essas histórias, essas experiências. A gente continua conversando no decorrer aí. Tá bom? Veja logo se... Tá bom. Obrigado. Até depois, pai. Tchau, tchau.